pessoal, tudo bem com vocês? Lição 4, isso, lição 4, lição número 4, interessantíssima. Eu estava estudando e lembrei que na outra lição passada do Evangelho em Gálatas teve praticamente o mesmo tema, né? Justificação somente pela fé. Eu lembrei, nossa, que tema interessante, mas era baseado mais em Gálatas. Agora é mais em Romanos, que o tema é justificação pela fé. Bom, primeiro a gente tem que entender o que significa justificação. Bom, justificação é um termo jurídico que Paulo usa, né, que vem do grego kaiô. Eu pesquisei, eu vi kaiô, eu acho que a expressão, a pronúncia se fala assim mesmo, que vem do grego kaiô, que significa inocência ou tornar inocente. Olha que interessante, já dá para ter uma noção. Então, pela fé, a gente se torna inocente. Olha que legal, jovem. Beleza. Ok, João, mas o que é ser justificado? Eu sou justificado pela fé. O que significa ser justificado pela fé? Bom, é quando pela fé significa nós sermos justo, santo e aceito diante de Deus. Nossa, meio difícil isso, né? Porque somos pecadores, como vimos na lição passada, a condição humana. Nossa condição é pecaminosa. E como assim eu vou me tornar santo, justo e aceito diante de Deus? Bom, para a gente entender um pouco esse conceito, vamos colocar a lei de Deus. A lei de Deus, os 10 mandamentos, tem duas partes, dois fundamentos bem interessantes que eu aprendi, que é o seguinte. A gente olha para a lei de Deus e fala, nossa, somos pecadores, somos miseráveis, a nossa natureza carnal, nossa natureza humana é pecaminosa. Eu olho para a lei e falo, eu não consigo cumprir a lei. Mas, segundo ponto, segundo fundamento que eu acho interessante, há alguém que cumpriu a lei. Há alguém que é justificador e que nos justifica e que nos ajuda a cumprir a lei. Esse alguém, é claro, é Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha que interessante isso, jovem. E é como se fosse o seguinte, a justiça de Cristo cobre os meus pecados. A justiça de Cristo, isso que é justificar. A justiça de Cristo vem e me justifica. Entende? Porque os meus atos de justiça, por isso que eu fiz entre aspas, porque na verdade a palavra de Deus, a Bíblia diz que nossas justiças são como trapos de imundícia. Então, depender de nós mesmos, esquece, estamos perdidos. Por isso que precisamos de um Salvador, de um ressurreto, Jesus Cristo. A justiça dele nos cobre. O seu caráter é apresentado diante do Pai. Jesus chega diante de Deus, o Pai, e fala, Pai, o meu caráter, o meu sangue, mostra a marca em suas mãos que cobre todas as nossas multidões de pecado. Olha que coisa linda isso. É como se a gente pecasse, a gente peca, mente, ele fala, não, Deus, Pai, fui eu que pequei, fui eu que falhei. Isso que significa nos tornar justo. Ele nos torna justos diante de Deus e Deus nos ama muito. Olha que papel importante, que papel fundamental Jesus Cristo tem disso. E no grego, kaiô, que significa inocente, é quando o juiz bate o martelo, que além de nos declarar inocente, a gente não torna culpado. Nós não somos culpados. Quem leva toda a culpa, quem nos torna culpado em nosso lugar, é Jesus Cristo. Até parece, poxa, e a gente fica com um gostinho, nossa, eu quero fazer alguma coisa para ser salvo, nossa, eu preciso fazer isso, não precisa fazer nada. Aceita Jesus Cristo, aceita que os méritos dele, a sua morte na cruz, salvou você. Isso basta, isso é o suficiente. Sabe, eu vi um comentário muito interessante, que qual a nossa participação no plano da redenção, no plano da salvação? Qual a nossa participação? Sabe qual é a nossa participação? O pecado. A gente pecando, participa pecando, no pecado. Chegaram para Ellen White, que é uma escritora americana, chegaram para Ellen White e perguntaram assim para ela, o que é justificação pela fé? O que é justificação pela fé? Perguntaram para ela. E ela escreveu, é a obra de Deus a lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele não pode fazer por si mesmo. Nossa, olha só. Jovem, para finalizar, suponhamos um acidente aéreo, certo? Um acidente aéreo em um oceano. E aí lá as pessoas estão se afogando, estão quase morrendo lá, tudo. E aí chega o piloto e joga os botes de salva-vida, joga algumas cordas, joga e tudo mais para salvar as pessoas.
As pessoas podem até pensar, nossa, o bote salva-vida me salvou, a corda me salvou, mas na verdade, quem salvou essas pessoas foi o piloto, certo? O piloto salvou essas pessoas. A fé, jovem, é como se fosse essa corda que a gente precisa agarrar, segurar firme para alcançar a salvação, entende? Que eu e você possa ter essa fé hoje, jovem. Tem uma frase de Lutero que ele diz assim: quando eu olho para mim mesmo, não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, não vejo como me perder. Que eu e você possa ter esse pensamento e que possamos confiar na graça de Jesus Cristo, na misericórdia. Ele nos torna justo, Ele nos salva. Às vezes eu estou falando para você, jovem, que está triste, está desanimado e às vezes pensa, nossa, eu não tenho vontade de orar, eu não consigo buscar a Deus, eu não consigo mais. Tenha fé, pois Ele trabalha no seu coração para que você possa buscá-lo cada vez mais. Confie e aceite a graça de Jesus hoje, pois o tempo é hoje. Deus te abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo. É isso aí.